Então, se alguém entrar, eu vou autorizar para bater papo com a gente, se Aham, alguém entrar, tá, mas eu vou editar, sim. Alguma tá. coisa eu vou editar porque fica mais fácil para a gente, né? Porque eu vou pôr no YouTube. É, pega Vou uns. fazer direto, ao vivo, tal, tal, mas aí complica. Pode ser que as pessoas façam muita pergunta. Eu não sabia quanto tempo você tinha, então eu prefiro que seja uma coisa mais Mais simples. livre, que você tenha essa liberdade, Porque a gente né? vai Não, colocar à bacana. disposição para todo mundo, né? Eu vou mandar o link para todo mundo, o pessoal ver. E óbvio, se alguém tiver uma pergunta, como eu coloquei, eu deixei aqui meu celular aqui perto. Deixa eu pôr aqui o gato me perturbando. É, normal. O gato me Normal. Daqui a pouco perturbando. as crianças vão invadir aqui também. Gente, hoje foi um dia bem longo, que eu tô recebendo na segunda-feira uma delegação da Rússia, É. que é é o Serviço de Inteligência para Lavagem de Dinheiro, né? Controle e combate à corrupção. E aí, todos os anos, já vai ser o terceiro ano, a gente vai para Moscou. A delegação, a instituição é em Moscou, né, da Rosfin Monitoring, mas a gente participa da Olimpíada de Segurança Financeira, Hum, que tem a ver com todo esse contexto que a gente está vivendo agora, moderno, de contas de pagamento, acesso de redes sociais, golpes, uma série de coisas. Então, até na visão de formar um mundo diferente, né? Essa questão do mundo multipolar, e fala, não, multipolar não, os historiadores lá da Academia Russa falam, não, multicêntrico, né? Porque polo é polo norte, polo sul, isso. né? Então, que demonstra, por exemplo, desde da operação militar especial lá na Ucrânia, que teve trava de pagamento, meio de pagamento. Então, assim, o bloco do BRICS vem discutindo essa abertura também de por que que a gente não transaciona com a própria moeda? Por que que não tem outras frentes, outras possibilidades, né? E eles estão preocupados em que a Rússia está preocupada em criar segurança financeira entre os parceiros, porque senão você cria uma zona cinzenta e Uhum. aí esses crimes todos ocorrem lá. E isso está ligado à segurança nacional também, porque financiamento, por exemplo, do efeito Crocus agora que eu falo, né? Que a gente teve, a gente sente aqui, né? Já o efeito tipo, a Rússia está insegura. Eu não acho a Rússia insegura de jeito nenhum. Eu me sinto muito seguro na Rússia, na verdade. Aí fala, mas você se sente controlado, monitorado? Eu falei, cara, eu monitoro também as pessoas, eu monitoro o ambiente, né, o entorno. E aí, nesse plano de fundo, que eu acho que é interessante falar, porque criou uma. Primeiro, em 2016, eu comecei a praticar sistema em 2015, né? Em maio de 2015. A gente está fazendo agora aniversário, né? Daqui a pouco a gente vai fazer 10 anos do grupo aqui em Niterói. O que é motivo de muito orgulho. E sempre que a gente encontra a comunidade, a gente fala: você sabia que a gente tem uma igreja ortodoxa em Niterói? Que a gente tem um grupo de arte marcial russa? Que a gente tem uma vodka da cidade? A gente tem uma série de atributos, né? Que vão nos candidatando culturalmente a ingressar na cultura russa. Mas, em especial, em 2015, a gente começou a praticar sistema com o Renan. Renan ainda era instrutor em treinamento, né? Antes de ser instrutor em treinamento, estava fazendo curso de instrução e visitava aí o Headquarter em São Paulo, trazendo as novidades para a gente, né? Tudo muito novo. E aí aquela questão, nós naturalmente, como família russa, que chegou até Lia também treinando, né, junto, todos, nós ingressamos e do mesmo esquema, mesmo padrão que a gente fala da igreja ortodoxa, você tem o provedor, né? A gente também passou a cuidar com muito carinho, né, do grupo de sistema aqui. Meu irmão, mais engajado ainda, eu acho que meu irmão, ele é muito feliz, assim, fazendo assim. Eu também sou, mas infelizmente, nesse momento, eu não estou treinando por uma questão de conflito de horários. Mas quando tem sábado, quando tem algumas possibilidades, eu treino, mas é sempre insuficiente, né? No último treino que eu fiz lá no Headquarter de Moscou, lá com o Sasha, né? Alexander Andreichenko, ele falou assim: você tem que treinar 3 vezes por semana.
3 horas. Aí eu falei assim, não, 3 horas. E eu vou falar mais à frente, no nosso papo, desses capítulos, porque eu treinei mais com o Andreychenko do que com, assim, com os demais instrutores lá e com o Riab mesmo. Eu não tive esse contato direto com ele, que em 2016, aí vem toda essa história. Em 2016, quando eu vou à Rússia, não falava, não lia cirílico, não entendia o idioma, não tinha uma série de inseguranças, essas inseguranças, esses fake news, tudo que ele já tinha desde aquela época, né? E você me incentivou muito, você falou, não, vou te dar o telefone do Danil, vou te dar o contato do Danil, né? E isso foi muito importante, porque eu falei, cara, eu vou para lá, eu tenho a família, mas ainda vou procurar a família lá, se já tinha um contato, uma coisa, né? Mas no sistema você encontra uma família. Tem essa questão, porque onde quer que você chegue, você vai ter, o grupo vai te receber, você vai receber. A gente já recebeu vários estrangeiros aqui também que passaram pela academia, que falaram: a gente queria fazer um treino, não sei o quê. Eles mandam, a gente vai também. E naquele momento eu fui para Moscou e foi muito interessante, porque quando eu cheguei em Moscou, logo comprei um SIM card no aeroporto mesmo. E quando eu liguei meu contato, o Danilo já estava me monitorando desde de Paris, quando eu embarquei naquela época, a gente voava para hoje não vai mais de Air France para a Rússia, né? Vai de EM, Qatar, Turkish, vai por outras linhas. E ele me esperou lá na estação. Logo que eu saí, logo assim, peguei um trem que faz essa ligação, como todo aeroporto, distante, né? Peguei o Aero Express, e quando eu cheguei na Belorusskaya, que é a estação logo ali principal de trem, uma das grandes estações, tem várias, mas e que é perto do headquarter, ele já estava lá me esperando e me recebeu, me deu um abraço, logo, aquela coisa. Aí eu falei, pô, cheguei no Brasil gelado, né? Aquela visão nossa da Rússia, o Brasil gelado, né? E foi muito interessante, porque eu já me senti acolhido ali naquele momento. Aí eu queria eu quero ver o Где Michael? Né? Quero ver o Michael, me caiu. Né? Ele falou: não, a gente está indo para o Japão. Felizmente a sua visita caiu, não sei o que, a gente está embarcando para o Japão naquele momento. Tinham outras figuras ali também, canadense, né? O Don Sky, lá que faz o Emergency Fish Party, estava, Michael Kiss, que era uma outra figura também, e eles estavam indo para o seminário no Japão. E eu falei, pô, eu vim para Moscou e vai todo mundo para o Japão, eu vou ficar aqui com quem? Ele falou, não, tem um monte de instrutor, sei que a gente já sabia, tudo. E aí eu pude fazer um treino com o Zaikovsky, né, que foi bem interessante. Naquela época eu tinha pouco tempo de sistema, né, tinha nem um ano de sistema. Mas foi uma experiência muito boa, assim. E aí vem a concretização, a percepção, né, de uma série de questões que a gente vê no que você passa, a sua escola passa. Essa é uma questão importante, porque eu assisti, por exemplo, meu irmão fez certificação, eu sei que o Vladimir teve certificação, tem que fazer aquele dilema, a escola cresce, se não tiver certificação, também não cria ramo, e é claro que vão ter ramos que vão florescer muito bem, tem outros que vão morrer sozinhos, é a natureza, né? Sim. Mas uma questão que eu vi lá foi essa questão holística de você ter a religião, o Néstor estava lá, que era o padre, então, assim, da parte de saúde e de combate, né? Então, essa união lá se faz muito presente, né? Então, por exemplo, qual foi a questão? Quando eu cheguei lá, assim que eu identifiquei o Néstor, que é o padre que cuidava, né, lá da galera, que espiritualmente cuida não é uma paróquia, mas é uma comunidade ortodoxa, né? Nós rapidamente eu já me inclinei, já cumprimentei, fiz todas as coisas. Por exemplo, o Artem Yuzov, eu troco mensagem com ele, ele é de Kursk, ele é da mesma cidade do meu bisavô.
a gente troca mensagem, fala, você é conterrâneo, isso aqui, pô, aí ele fala, pô, que bom, tem todo esse reconhecimento do passado, fala assim, esses são os improváveis descendentes do Exército Branco, né? Não foram exterminados, estão vivos e estão na América Latina e estão voltando para cá. Então, assim, tem todo uma relação que, embora não tenha tido contato, não tenha isso aqui, mas tem uma relação dessa amizade, dessa rede do sistema. Isso aí é uma questão interessantíssima. E aí, naquele momento, em 2016, foi muito interessante, porque eu fiz o treino com o Vladimir Zaikov, cara magro, isso aqui, pô, super, primeiro falando inglês, muito bem, que foi ótimo, me acolheu, fizemos o treino, tudo. E aí eu tentei marcar uma massagem, era chique massa, a gente não esquece, né? Aí, horário lotado, tudo, eu consegui marcar num horário que era perto da aula do Sacha. Então, eu fiz a aula, chegou um determinado momento, fui encontrar o Chunsko, o Alexei Chunsko, na época que era quem estava conduzindo lá a parte de massagem, e aí eu cometi aquele erro, né? O cara fala assim, você sabe como é que é a massagem? Eu falei, já vi vídeo, já vi tudo, isso aqui. Aí, como é que você vê isso aqui? Eu falei assim, eu sou cossaco. Aí o cara, cossaco, né? Mas é claro que ele foi super atencioso. Ele viu logo que eu tinha uma contratura muito grande, tá carregando mala pesada, Paris, não sei o quê. Falou, pô, tá tenso, isso aqui me botou ser uma plataforma daquela de vibração, tudo. E aí eu fez uma sessão assim bastante interessante, né? Que passou por bastão, depois teve a parte toda de ventosas, tudo, e no final aquela nagaicada, né? Que eu acho que no final eu nem sofri tanto. Claro que a parte de nagaica é uma parte sempre assim, que psicologicamente te gera já né, uma expectativa de emoções fortes. Mas eu lembro de eu ter falado para ele, no bastão ainda, de ter falado, the pain, I feel the pain. Né? Eu sentindo, a dor. Aí ele falou, não, mas já foi suficiente. Né? E aí eu lembro que eu saí de lá todo marcado igual uma tartaruga, aquelas ventosas com tudo, e o chicote, depois de 10, 15 minutos, ele dá uma. Ninguém tá ali querendo arrancar teu couro, de verdade, tá precisando de uma terapia. E aí eu lembro que eu fui pro hotel, cheguei tarde no hotel, mas com aquela cabeça, tipo assim, amanhã eu vou acordar cedo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dormir. Aí foi daquela coisa de treino, não sei o que, fui dormir quando eu acordei era 1 hora da tarde, né? Ou seja, zerou, formatou o HD naquele momento, né? E a gente ficava assim, aí eu falava, cara, isso foi demais, né? Preciso aprender isso. Tanto que eu fotografei a caixa de sticks, depois eu desenvolvi os sticks aqui com um marceneiro dentro da UFRJ, tinha um marceneiro muito bom lá, nosso parceiro, um artesão de fato, fez um bastão para mim também, pin de riga, interessante, pequeno, curto, não muito longo. E aí ele fez os sticks, né? Aí ele falou assim: Isso é para massagem mesmo? Eu falei: Pô, Bené. O nome dele é Bené, Benedito. Bené, pô, ele ficou conhecido como os sticks do Bené, que até mandei para você lá, o Paulo Bené, né? Bené fez os sticks e achou, conseguiu o pin de riga, tudo. E depois eu achei interessante, porque eu sempre compartilhei isso com o Sapronome, e ele publicou no canal dele lá a foto, tem até a silhueta da minha barriga, porque era um negócio de preto, assim, de laca, com os bastões, os tipos de madeira, e ele publicou lá. Eu falei, então, esse é sinal que a gente acertou na mão, né? E os bastões realmente são muito interessantes. A gente foi a parte do sistema, por exemplo, que eu acho que eu mais desenvolvi, que eu trouxe Nagaika, trouxe Volchaka, e acabei mais reconhecendo essa coisa do limite massagem, tudo, acabei desenvolvendo isso. Eu não vou dizer que bem, né? Sei lá, você é melhor me dizer, mas eu acredito que eu tenho um bom nível de massagem, né? E então, assim, depois eu tive a oportunidade de voltar. Agora eu estou nesse canal, eu estou como
coordenador especial de Relações Internacionais da Federação da Rússia, que desde a Operação Especial é um cargo bastante sensível, né, porque lida com russofobia, lida com fake news, lida com informação, com desinformação, mas isso me permitiu entrar muito dentro da parte de ciência das universidades. No ano passado, o reitor da UFRJ foi a Moscou, então foi uma conquista, né? Foi a Moscou, conheceu várias universidades, foi no Parque Tecnológico, tudo. E para mim foi muito bom porque eu pude conhecer mais Moscou, visitar diversas regiões, diversas localidades, rever a família com mais frequência, porque agora eu vou, aí levo coisa daqui, trago, né? Então, isso foi muito bacana. Mas do ponto de vista, assim, mas pra você ver como é que a parte cultural foi importante, foi uma base importante, né? Para chegar lá e falar, olha, não, ele conhece, já foi, não, assumiu a posição, por que? Porque ele é engajado, ele tem uma relação com a Rússia. Faz massagem, faz vodka, faz isso, faz aquilo. Tipo, tem toda essa parte, né? Aqui em Niterói, por exemplo, Padre Constantino, daí de São Paulo, vem a Niterói, é quem faz toda o nosso serviço de liturgia aqui, me orienta também, estamos aí né, nos grupos do Constantino, né? Sim, Que para mim assim, é a palavra da sensatez, né? Que sempre, pô, se você tem um problema e conversa com o padre, ele sempre vai te dar uma visão que, assim, de repente, ou para te ajudar a ter uma convicção, ou então vai falar, meu filho, né? Como é que é, né? E sim, sim, sim. vai te ajudar no caminho. Tudo Mas coerente. ele é um cara diferenciado. E é também um descendente lá do Exército Branco, que a avó dele estava no mesmo navio que o meu avô, meu bisavô estava, né? Então a gente ainda tem essas histórias que vão se conectando. É, em Moscou, aí depois eu retornei, aí eu já peguei é, no ano passado, por exemplo, no ano passado já pós falecimento do Rico, mas é, quando eu fui em 22 e fiz o treino com o Sacha, ele já não estava fazendo treinos, ele fazia só aqueles seminários, aquelas coisas, né? E aí Danilo estava viajando, aí teve uns desencontros assim, mas estive lá no Headquarter, foi quando o Sacha falou, tem que treinar 3 vezes por semana, 3 horas. E uma coisa isso é legal contar, né? Porque é aquela coisa, quando você está treinando, você acaba sendo viciado nas pessoas que você está treinando. Por isso, que quando a gente vai a São Paulo, a gente cria essa interface, a gente treina com outros grupos que têm outras visões também, né? Então, assim, eu considero que a gente tem essa visão realmente da TRID, de ter a parte espiritual, de ter a parte medicinal, ter a parte de combate. Tem grupo que só tem ênfase em combate, outros, enfim. Mas eu acho que essa questão cultural é um grande arcabouço, uma grande força da escola, né? E aí, quando eu fui lá, aí é aquela coisa, quem treina sempre fica, pô, mas eu vou lá, vou treinar com o pessoal que treina há anos, né? Que recebe soco, aqueles vídeos todos. E aí, a primeira coisa, isso falando do Sacha, Sacha é muito generoso, né? Quando eu voltei lá, eu falei, ó, tem 6 anos que eu vim aqui. Ele falou, eu lembro de você. Aí, pô, lembro. Aí, sempre me recebeu, muito engraçado, ele é uma figura, né? Ele fala que é o Obelix, né? Parece o Obelix. Ele realmente tem uma mão de urso, ele é uma barreira intransponível, nem tente, né? Mas ele vai te deixar tentar, né? Como todo bom instrutor, ele vai deixar tentar. E aí eu falei, cara, vou chegar aqui, vou treinar com esses caras, eu não estou tão bom assim, não, nem quero ser bom, mas enfim, a gente treina, faz o melhor. E isso foi muito interessante, porque eu falei, olha, pô, eu já estou acostumado com o Renan já bate daquele jeito, já alivia daquele jeito, o Carlinhos, o grupo todo se conhece. Lá você não sabe quem vai encontrar, enfim, mas vai com essa ótica de família e vai tudo bem. E aí, quando a gente começou a fazer o treinamento físico, né? Ponte, né?
alguma coisa assim, já mais simples, mas eu digo assim, botou o grupo para contar, e aí fazendo prancha, e aí vai, né? Eu falei assim, cara, será que eu vou aguentar, né? Pô, aí, aí vem uma parte de rastejar solo, chão. Aí eu falei, aí eu fiz muito bem, né? Falei, pô, a gente treina chão, Renan faz lá muita coisa, isso aqui. Eu falei, pô, nós estamos bem formados, né? Isso aí é um resultado assim, muito positivo. Falar, nós estamos com uma boa formação. Nosso treinamento não deixa nada a desejar em termos de cumprir protocolos, de percorrer áreas de conhecimento, são muitas, mas e aí, anda, ele fala, Charlie Chaplin, anda com o pé todo. E Duck Walk. Todo mundo não tem um que não sofra no Duck Walk, né? E aí eu falei, pô, eu fiz o Duck Walk, eu rolei bem, entendeu? E eu nem acho que eu rolo tão bem, mas assim, você vê, porque cada um tem um corpo, e você vê realmente que. E outra coisa, lá não estão só os instrutores, tem alunos, tem praticantes, tem gente, trabalhador que está indo lá também. E isso foi muito bacana, de poder ver que, assim, olha, a escola do Brasil, ela tem um excelente nível, vem crescendo ano após ano, graças ao trabalho, ao seu trabalho, Nelson, pô, que assim, de excelência, a gente, pô, não é à toa que a gente só coloca porque a gente tem sinergia, que a gente tem esse nível de confiança. Mas isso eu posso testemunhar. Hoje eu acho que eu estou vindo aqui muito nessa condição de falar, olha, o nosso trabalho é muito bom, tem excelência, né? Preciso dizer nada, porque a sociedade deve ter escutado tudo do Vladimir quando passou por aqui também, né? Mas, assim, essa condição de treinar, e aí eu falei, por exemplo, soco. Aí ele falou, pô, olhou, aí deu aquela aliviada, né? Eu falei, não, pode socar, tipo assim, eu não dou um soco tão bom, mas receber, eu acho que eu tenho essa habilidade, eu consigo. E ele falou, não, você tá bem, tá recebendo bem. Então, assim, isso é legal, porque você realmente vê o resultado do trabalho e fala, não é da noite para o dia, né? São 9 anos, por mais que não tenha uma constância tão forte, é algo que tenha, mas assim, você vai vendo que você teve um valor agregado corporal, de consciência, né, de dor, por exemplo. Eu não tomo analgésico, raro tomar um analgésico, porque eu falo, não, eu vou dar lá, vou cegar aquele ponto, né, vou botar um analgésico, você vai perder a sensibilidade. Se eu estou sentindo dor, eu sei que tem alguma coisa que está errada. A questão das habilidades, de pegar uma coisa que está caindo, ou de, né, ser ambidestro, né, você ter essa, né? Então, assim, isso não sai, não sai. E hoje, eu já tenho uma condição, vamos dizer, de segurança que é diferenciada por conta da família, da profissão, enfim. Mas, e hoje eu trabalho com protocolo de autossegurança também, porque quando você está com autoridade, quando está com, né, aqui no Rio de Janeiro não é fácil, né? Eu falo, os russos falam assim, eu falo, pô, como é que você, enquanto muitos agentes consulares, quando tem eventos, tudo, eu falo, como é que você não se perde aqui? Ele fala assim, olha, tem uma regra que é o seguinte, se subir não é bom, porque tipo, se subir pode parar numa comunidade, numa favela, tem toda essa... é curioso. E eu tenho recebido alunos também, e que eu falo, cara, tem que passar um protocolo de segurança mínimo, né? Onde anda, onde não anda, porque olha, aí eu ando, geralmente eu ando, até levo nas zonas do Rio de Janeiro que são mais Quente. tidas como. Assim, não gueto, não coisa, mas assim, vai andar no centro do Rio, perto do Mercadão, alguma Isso. coisa. Aí eu ando, mostro, ó, tá vendo? Aquele ali. Então, eu agora estou com duas alunas que são de Moscou, estão aqui. Aí já tentaram pegar o celular dela, mas elas não conseguiram. Eu falei, ó, já tá, já vai levar uma anotação, já uma estrelinha no currículo, porque foi esperta. E aquela coisa, é uma política de prevenção, né, de tudo. Falou, olha, não vai parar na Lapa à noite, porque não vai ser bom, né? Se beber, então, pior ainda. Se beber, não case, né? Vai casar lá, vai ter algum problema. Então, assim, a gente tem essa prevenção e, assim, uma das missões mais difíceis que eu fiz nessa brincadeira de internacional e que teve segurança e que teve todo esse aspecto assim de, claro, não precisei bater ninguém, mas precisei ler muitas pessoas, precisei identificar o campo
das pessoas. E aí, quando a gente foi na Olimpíada de 2022, tinha acabado de acontecer enfim, tinha poucos meses que tinha a operação militar, tinha toda essa credibilidade, essa coisa. Nós fomos convidados, nossos alunos se inscreveram espontaneamente. Eu não era coordenador ainda de Relações Internacionais para a Rússia, né? Mas teve uma divulgação geral e teve aluno de toda a parte da UFRJ, Direito, Segurança Institucional, enfim, se inscreveram, alguns da Poli, que é onde eu dou aula, e aí eu recebi uma lista de 10 alunos que falaram assim, olha, esses alunos eles vão receber passagem diária, hospedagem, vão para uma final, vão ter todo vão participar da Olimpíada presencialmente. E, inclusive, eu tinha 2 alunos especiais, tá? No grupo. Tipo, um que eu tinha perdido várias vezes, por exemplo, em cálculo. Falei, pô, mas o cara perdeu, eu peguei o cara perdeu várias vezes em cálculo. O que esse cara tem, né? Aí teve um dia que eu marquei uma reunião com todos para conhecer, enfim, ia pegar documento, tem que explicar, ó, lá não é mole, não. Você levar droga para lá, vai preso, vai ficar. Se ficar, né? Tem então, todo esse tipo de prevenção. E aí vem a parte de projeto, planejar, falar, ó, se vocês querem ir, quer. Então, pô, preciso saber todos os medicamentos, as coisas, toma o quê, preciso conhecer. E aí eu vi o perfil, eu falei, pô, esse cara nunca vai passar em cálculo. Se ele fizer a prova em um tempo lá, 2 tempos, não vai passar, né? Mas aí eu falei, cara, isso vai ser um risco, né? Tipo assim, pensando na missão, mas eu falei, não, risco e aprendizado. Ele passou, aí virei para a parte russa e falei assim, olha, esse aqui é o meu aluno, ele é assim. Aí ele falou assim, ele foi aprovado nos exames e ele é esperado aqui. Eu falei, então tá. E aí eu fui, fiz todo o plano de missão e naquela época não tinha essa oferta de voos Qatar, a gente foi de Emirates, então já foi Rio, São Paulo, Dubai, Dubai e Yerevan. Aí o meu amigo falou assim, ó, Yerevan, toma cuidado, porque na Armênia tem lá conflito, não sei o quê. E 40 horas de viagem. Quando a gente estava lá em Yerevan, delegação brasileira é aquilo, né? Cada um cabelão, né? Igual jogador de futebol, o outro não sei o quê, lá, um é já meio japonês, o outro é negro. A gente é o Brasileiro povo é difícil, né? brasileiro, tem todo. E aí a gente chegou. Ainda tem uma questão, nosso passaporte é um plástico, né? Tem um filme que os outros lá também não tem, não sei, pelo menos o que eu entendi. Quando a gente passou na barreira lá, em Erevan, aí, primeiro na fila, a gente chamou muita atenção. E aí chegou um aluno meu e falou assim: Você já viu aquele cara lá olhando para mim? Eu falei: O cara que tá de calça preta, não sei o que. Eu já tinha. Ou seja, a gente já vai ganhando, tá com um grupo muito grande, tá com uma responsabilidade muito grande. O último, o primeiro, você faz o lobo, né? O lobo velho, o lobo novo, você faz toda aquela estrutura para não dar problema, né? Era uma responsabilidade muito grande, cabeça prêmio. Na verdade, no final era assim: ó, se der errado, você sabe que vai tudo na tua conta. E aí, nessa hora, a gente tem os nossos amigos lá e fala, como é que tá aí? Aí o cara fala, pô, pode vir, tá tranquilo, estamos tomando gin tônica aqui, bebendo vodka, tranquilo. Então, eu fui muito nesse senso, né, de informação. Num determinado momento, recebi um telefonema de uma autoridade que falou assim, ó, estão preocupados com vocês que vocês estão a 1.800 quilômetros daqui de onde a gente está e se tiver qualquer problema, você sabe que a gente tem poder limitado para ajudar vocês. Aí eu perguntei assim, mas como é que vocês estão aí? Aí vocês estão com mala pronta, tudo preparado para sair? Não, eu falei, mas vocês estão, pô, no centro de Moscou. Eu Conflito. falei, não, centro de Moscou, né? Eu falei assim, se for ter alguma coisa, vai atingir aí logo direto. Eu estou em Sochi. Aí ele falou assim, eu falei, eu não estou a uns 20 quilômetros da Geórgia. Aí uns 30, né? 40. Eu falei, pô, dá para ir correndo, né? Uma maratona você sai do país correndo. Aí ele falou assim: professor, estou vendo que você está engajado em vir com os alunos mesmo. E foi super feliz, porque naquele momento os laços foram muito fortes. Porque quando a gente chegou lá, os caras falaram: os caras do Brasil vieram, pegaram 41 horas de voo e vieram, né?
Então, assim, toda essa questão de segurança, protocolo, de entender o que é passar no aeroporto, o que é não sei o que a cultura é diferente, vai parar em Dubai, né? Quer sair, falar, ó, missão, né? Então, essa disciplina, o equilíbrio disso, que é difícil, eu também sou ansioso, mas nessa hora você tem que ter uma figura, um avatar, né? Eu falo, é uma entidade, você tem, eu falo, cara, aqui eu sou o líder da missão, então qualquer problema, qualquer um, é comigo, né? E aí isso deu lá, a gente teve laços bastante fortes, suporte total, lá por parte deles, e a gente voltou no ano passado. O ano passado também foi muito bom, e no ano passado a gente encontrou com o Putin, né? Então teve ainda essa abertura de. E com o Putin também foi a mesma coisa, né? Porque o que acontece? Você está lá num seminário, aí de repente você começa a reparar que tem mais gente na segurança que tinha inicialmente, né? No começo tinha um, dois, aí daqui a pouco começa, você começa a ver que tem mais gente. Aí instalaram um detetor de metais na porta do auditório, né? Eu falei, pô, aí eu já chamei a organização, falei assim, já sei que ele vem aqui, né? E nós vamos fazer a primeira pergunta para ele, que a gente veio de mais longe, né? Já tinha aquela dica do Nelson lá, né? Que é de mais longe, senta mais perto, né? Aí eu falei, pô, vou aplicar, né? E valeu, porque nosso aluno foi o que fez a primeira pergunta, o Putin respondeu muito obrigado, ele errou a pergunta, não fez a pergunta, fez uma proposição, o Putin falou, eu entendi que isso é uma proposição, vamos botar nos anais como proposição, e criou muitas aberturas, né? Então, assim, eu vejo na minha vida, pelo menos aí, fazendo esse depoimento, né? Na minha vida, o sistema ele me auxiliou em muitas dimensões, né? Na dimensão de ter uma sobriedade em determinados momentos de tensão, realmente, que você está ansioso, que você fala, pô, peraí, isso vai se resolver, aquilo é crítico, mas não é para agora, toda essa condição. A condição física, porque eu fiz, e isso aí é um dado, assim, que a minha primeira flexão de braço, eu fiz no meu aniversário com o Maxime Franz aí, no seu dojo. Que era uma questão que não era uma questão porque eu não tinha braço para fazer uma flexão, não tinha, era uma questão de educação, né? Movability, de reconhecer, de falar, cara, você não precisa fazer tanta força aqui, ali, você está roubando toda a energia que você tinha que. E aí, naquele dia, foi muito curioso, porque assim, eu não fiz uma flexão, eu fiz 7. Ver como é que estava tudo errado, como a gente anda desajustado em termos de corpo, de autoconhecimento, de educação física mesmo, né? Muitos dos problemas a gente consegue se. Então, isso para mim foi assim, uma condição que eu falei, cara, eu nunca fiz uma flexão. Daqui a pouco eu vou fazer uma barra, né? Vai mudar pro, né? Isso. De patamar, né? Falando, a gente secreto que não sobe laje, né? Não faz alguma coisa, então não vai dar certo. Melhor mudar de profissão, virar outra coisa. Mas, assim, eu não subo laje, não faço isso, não sou agente secreto, falo sempre que eu sou um agente, eu sou um agente cultural, agente da educação, né? E essa que eu acho que é a questão, assim, primordial no sistema, tá aí, meu irmãozinho entrando, da gente de ter desenvolvido realmente de forma radial uma série de conhecimentos. A parte da religião, que eu já estava frequentando a igreja, mas formou um laço também. A parte de saúde, a parte de combate, efetivamente, né? De você ter uma segurança, de você ter condição de reação para diversos tipos de situação, não estar refém daquela situação, né? Embora nem sempre a gente tenha aquele estado emocional que a gente treina para estar, né? Mas você consegue ter ainda uma performance treinado melhor do que quem não tem nenhum treinamento, né? Então isso aí só já é uma questão. E a questão realmente de você ler as pessoas. Isso melhorou
a minha condição executiva de liderança, de fazer as coisas realmente assim acontecerem dentro dessas dificuldades, não se entregar à dificuldade, né? E de ter essa condição de confiança, né? As pessoas passam, você tem tranquilidade, você passa confiança, as pessoas. E aí vem essa parte cultural, por exemplo, de falar: olha, a gente entende isso com aquilo, né? Existem várias divergências entre Brasil e Rússia, mas também existem várias similaridades, e a gente pode e deve explorar essas similaridades, a gente vai ganhar muito com isso, né? E assim, de toda forma. E a minha percepção, de uma maneira geral, é realmente que eu falo, 2016, 2015 para cá, a gente reescreveu a história da família, a história nossa em termos de, enfim, de desenvolvimento, de corpo, de tudo, né? E hoje eu vivo assim mais essa questão, ter algumas responsabilidades de executar recepção de delegações, de conduzir tratados, acordos, e de pensar estrategicamente como a gente vai estabelecer esses contatos todos, né, com a Rússia. Então, isso aconteceu por causa do sistema na minha vida, porque o sistema me trouxe cultura complementar, me trouxe a curiosidade para pesquisar todos os laços. A gente teve essa questão da gestão do conhecimento da família. Isso é engraçado, né? Porque eu obtive, não só diário, por exemplo, meu tio-avô, mas informações, por exemplo, do tio-avô do meu primo, que era da Rússia, que também tinha essa cultura diária de voltar na professora e perguntar qual foi a sua origem. Tipo, nós somos da oitava geração, né, da família, né? E aí, essa condição, por exemplo, de pesquisa, que teve a ajuda do padre Constantino, que conseguiu as listagens dos navios, isso foi dando uma identidade para a gente enquanto família, né? Então, essa missão de ser mantenedor cultural, e nós perdemos o idioma, porque meu tio-avô falava, deu o livro da Nina Popova para todos os sobrinhos, né? A gente falava alguma coisa ou outra, conhecia música, tinha discos, não sei o que, contava. A gente tinha muita aula, eu digo aula porque era uma verdadeira aula de história, pequeno, mas pequenos, Carlinhos 3 anos mais velho que eu, talvez eu com 7, ele com 10, eu com 6, ele com 9, nessas idades, e a gente sentado no pé da mesa, assim, os adultos sentados na mesa, a gente meio afastado, mas atento, né, com os ouvidos assim, escutando as histórias, né, de como a família saiu de lá, como é que foi a história do meu bisavô, como é que foi a história, a vinda deles, a família só saiu de lá 5 anos depois. Eu falo, mulher assim não existe, que o marido foi para a guerra, né, sumiu, 5 anos depois está no Brasil, larga tudo, larga a família, vai com os 2 filhos, embarca no navio da Mala Real Inglesa e vem parar no Brasil. Aí chega no Brasil, vai dormir num quarto, né, num cômodo, quarto caixão, bem russo isso, né, um quarto pequenininho, para a família toda ali, meio que improvisado em São Cristóvão, começar a vida nessa situação, né? Tanto que a igreja, a Santa Zenaide, foi feita pela comunidade exilada aqui no Rio de Janeiro, que tinha um pelotão inteiro. Estavam na fazenda Cunha Bueno, em São Paulo, chegavam para trabalhar com café. Ele, Nikifor Krikit, né, era professor oficial, tinha um bom nível cultural, falava alemão, inglês, francês, vários idiomas, e percebeu logo assim, olha, se a gente consumir internamente aqui no armazenzinho, a gente vai ficar preso aqui, nunca vai pagar passagem e vai ficar uma coisa. Eles conseguiram se liberar, era o pelotão inteiro, e vieram para o Rio. Acabaram parando, mas aportaram no Rio. Aí no Rio tinha um clube russo, tinha algumas, né, enfim, estavam organizados de alguma maneira. Aí tinha aquela briga, é comunista, sei que os caras, pô, nós somos do Exército Branco, estamos aqui mais perdidos, né, levando pancada de todo lado, né? E
E assim, e aí 5 anos até conseguir trazer a família, tudo. Aqui no Rio, eles, além da igreja da Santa Zenaide, que eles compraram, a associação comprou o terreno e construiu em tempo recorde também, como a de São Paulo também tem história assim. Inclusive, a Catedral São Nicolau, ela tem similaridade, é o mesmo arquiteto que fez as duas. Então, aqui acabou sendo. Hoje faz parte do Patriarcado de Moscou, saiu dos exilados. Mas, assim, além da catedral, o Cine Odeon, no centro do Rio, que é um prédio conhecido na Rio Branco, foi feito com mão de obra do pelotão russo, só falava russo dentro do negócio. A estação da Leopoldina, que agora está sendo restaurada também, super importante, foi feito nesse período. Teve uma parte toda da construção que foi. Então, assim, algumas obras que eles falaram, nós trabalhamos em prédios icônicos, em grandes obras, né? E era a forma de sobreviver, né? Naquela. E ele era cosaco mesmo. Tem uma história do cavalo, né? Em um determinado momento, eles sofreram um ataque químico, negócio tinha que usar máscara, aquelas coisas, dele ter que usar a própria urina para neutralizar a questão química lá. E era ele e o cavalo dele foi o cavalo que acompanhou ele quase o período todo. E em um determinado momento ele teve que sacrificar o cavalo. Isso até me emociona muito, porque. E olha que assim, eu escutei o meu tio-avô contando essa história, né? E a gente sempre. E hoje, para mim, faz muito sentido, né? Porque para um cosaco matar um cavalo, porque ele gostava muito do cavalo mesmo, né? Que ele sabia que o cavalo não tinha mais condição, e era o cavalo dele desde, né, de sempre. E nessa história, nessa caminhada, eles foram para o Monte Elbrus, teve toda uma Carlinhos está contando que sempre contava, meu tio contava. Eles foram justamente para a região ali de Krasnodar, né, que tem lá do Monte Elbrus todo. Então, é, e hoje eu vejo que eram percursos extremamente longos, né? Extremamente longos. Você fala, cara, pô, saiu de Moscou. Não, ele estava em Cusco. Aí ele ia a Moscou. A minha bisavó era de Kharkiv, que agora está no meio do Salceiro lá, daquela região dali, porque naquela época era tudo Império Russo e realmente são próximos, você vai ver, são 60, 80 quilômetros entre as regiões, um pouco mais, né? Mas lá para Sochi já é uma distância grande, né? É, então, assim, iam para o Cáucaso, Volga, tinha essa cultura e tinha essa coisa, deixava o filho mais novo, eu sou o mais novo, o filho mais novo ficava lá largado com a família, o mais velho acompanhava o pai, e aí não sei o que ainda fazia, então ficavam grandes períodos afastados entre si, né? Essa questão histórica da Ucrânia com a Rússia, isso é curioso, por exemplo, do Grigor Stepanovich Krikitin, que é tio, vamos dizer, que é o avô do meu primo lá na Rússia, também nessa época, contando as histórias ali, 1880, um pouco antes, aí falava da, das cidades se tornando mais densas, né? E os terrenos mudando de preço, já ali tendo aquela valorização, especulação da terra, e nesse momento também do exílio do, do pai do meu bisavô, que vai para a Sibéria atrás de novas áreas de agricultura, de tudo. E eles falam, olha, uma vez separada a família, jamais se reencontrarão, né? Porque tinha aquela coisa do patriarcado, realmente, de ter todo mundo junto, ter a família toda. Falava, olha, a força da gente vem porque nós temos 9 cavalos, não sei quanto, quando somavam cavalos, vacas, gansos e tudo, era uma quantidade grande que criava essa subsistência, né? E lá já falava, olha, ucranianos e russos não são inimigos, mas mulher ucraniana e homem russo não se misturam. Tipo, tinha já uma coisa. E foi justamente ao nosso caso, né, que era o cosaco com a minha bisavó, que era de Kharkiv, então era ucraniana, né? Mas essa questão é muito delicada, porque hoje, por exemplo, a gente vê que os russos estão, na verdade, em todo o território ucraniano. Essa briga, entre outros motivos, não vou entrar nem nessa seara, porque é uma seara geopolítica que
mas tem a ver com isso. Você não pode proibir o cara de falar russo, de aprender russo na escola, porque só tem russo, porque tem muito russo, né? É, então, essa separação é muito triste. Não é recente, mas os fatos mais recentes, na verdade, é o leite derramado, né? Mas é muito triste. E eu tive contato com algumas pessoas que eram das províncias separatistas, que estavam inscritas, que participaram lá da Olimpíada, e que falavam: olha, a minha condição hoje de transitar, de sair de lá e vir para cá e voltar, não sei o quê, é outra, completamente diferente. Eu estou sujeito a um poder paralelo, milícia. Porque milícia ela tem outro contexto também, né? Falar, milícia, é um grupo organizado ali, mas muito submisso às leis, ao poder, né? É diferente desse contexto de milícia da gente aqui. É, Olha, eu falo olha, pelos cotovelos. não, não, tranquilo, você tá, é bem legal ouvir essa história, tal, e ver a pertinência que tem o sistema na tua história, né? Assim, o quanto o sistema veio, assim, no fringe, assim, na borda, e acabou participando de todos os nuances da sua vida, né? Então, é legal ver isso, porque as pessoas perguntam, né? Muita gente tem essa dúvida, onde eu aplico o sistema na minha vida, né? E aí você está dizendo assim, olha, em todos os aspectos da minha vida, o sistema foi aplicável, né? Ou seja, na minha relação pessoal, na minha relação familiar, no ter um novo tipo de olhar para a própria história que eu pertenço, né? Mudou tudo. Assim, você sabia que seus antepassados eram cossacos, e agora você sabe o que é ser um cossaco, né? Ou seja, mudou essa visão. Ah, meu avô era um cossaco. Ah, tá bom, um cossaco. E agora não. Opa, tem um outro contexto. Então, o sistema vai trazendo assim uma lente, né, que filtra a visão da gente de uma forma muito melhor. Né? Como você falou, eu também não entro nessa seara da discussão geopolítica, né? Porque eu tenho minha visão, né? Eu não vou entrar aqui para não criar celeumas, mas deixar a gente triste, né? Mais agora. É, Mas eu entendo assim, o sistema vai um pouco além disso, né? Vai um pouco além disso, não é questão. Agora, o que eu achei legal, e acho que é legal você também falar a importância da religião para a gente, né? Sim, Carlinhos, legal, o sistema está fazendo 9 anos, né? Você vê que como as coisas são rápidas, né? Agora, há pouco tempo atrás, parecia que começou a escola aí no Rio, e agora já está fazendo 9 anos, vai fazer 10 anos já de no ano que vem, do ano que já vem, em maio. lá do ano Maio. de maio, né? Desde o chamado do Renan. É isso aí, ó. Ver como as coisas são, sei lá, como é que eu posso falar assim? Como a gente não tem percepção, eu não tenho percepção do quão longe essa pedra que a gente arremessou, que chama-se sistema, ela chega, como reverbera nas histórias das pessoas, né? O quão grande. Para mim é muito importante também, né? Fiquei feliz, né? Eu queria que você falasse um pouco mais. Você falou rapidamente assim, né? Você falou, olha, poxa, gasta seu trabalho, tal, tal, né? O sistema chegou nesse ponto e a gente tem uma concordância com aquilo que é ensinado. Porque muita gente pergunta, né? Treinar em Moscou é diferente de treinar no Brasil porque vocês são brasileiros, né? Então, tem sempre um certo ranço aí de que brasileiro não consegue fazer as coisas direito, e eu vejo que não, que a gente está fazendo um trabalho muito sério, né? Tanto aqui como em São Paulo como no Rio de Janeiro, né? A gente está realmente levando a sério essa carruagem aí que é o sistema, né? Buscando da melhor maneira possível estar em excelência, né? Como você falou, buscar excelência, buscar as melhores práticas do sistema, não ficar tentando inventar a roda, tentar seguir aquilo que o Riabo e o Vladimir estão propondo para a gente, né? Então, eu acho que isso é legal. Você falou que isso concorda, né? Que não é Sim, normal. sim. E assim, eu acho, como toda família, né? Família tem essa questão, né? A gente vai ganhando maturidade. A gente, com 10 anos, a gente tem uma maturidade que é diferente da maturidade. Esse ganho de maturidade, ele é real, e é aquela coisa, você passa lá, joga uma semente, aí ficou anos sem vir, quando voltou tem uma árvore, né? E a árvore já tem fruto também, já está dando. Então, eu acho que essa conexão, primeiro, da questão de ter uma maturidade, da gente ter amadurecido
enquanto, não combatente, mas enquanto ser humano que pratica esse sistema, que tem essa visão de falar assim, cara, para que eu uso o sistema? Falar, nunca dei um soco, mas eu já curei várias pessoas com chicote, né? Aí, mas machucou, não machucou, né? Então, enfim, e até de destravar esses preconceitos, né? Porque quando eu cheguei com a Nagaica 2 Voltchaka na mala aqui no Rio de Janeiro, o cara falou, pô, mas o senhor pega pesado, né? Tipo, o cara já olha e já fala, pô, vai fazer o que com isso? Eu falei, cara, pô, procure saber, se forma e entra nas redes sociais que você vai ver, né? Enfim, mas tem todo esse preconceito. Ela fala, 50 tons de cinza, o cara gosta de chicotar. Aí ele fica assim, né? Enfim, a gente também não cabe a gente ficar respondendo isso, porque eu já vi tanto vídeo que você fala assim, cara, olha só o cara falando, pô, falando nosso, do cara que pra gente é referência, de uma maneira tipo assim, charlatão, né? Fala, cara, já foi lá? Já tentou? Não, já levou um soco de sistema pro cara relaxado, né? O cara já te deu um soco de brincadeira, né? Enfim, também não é só para dar soco, essa que é a questão também, né? Falar, a gente também dá soco, mas o que a gente gosta de fazer mesmo é flexão, agachamento, rastejar, ter boa mobilidade, saber que vai pegar uma criança no colo e vai levantar sem ter que né, se comprimir todo, ter um bom condicionamento físico, de uma maneira geral, vai fazer uma prova. Eu, por exemplo, eu fui fazer a prova de esforço, graças a Deus, pô, tá tudo bem, passou super bem, isso aqui. Eu falei, mas você respirar já melhora, mesmo que eu não estivesse tão bem, se respirou melhor, você já Sim, vai ter uma performance superior do que, né? Porque o cara que não sabe, enfim. Então, assim, essa questão geral, e aí eu posso te dizer, Nelson, assim, o sistema ele alinhavou uma série de peças soltas que a gente tinha, né? E também é uma das características do sistema, né? Porque realmente você implanta aquele mindset, né? De bem-estar, você fica mais equilibrado, mas também por toda essa questão que a gente falou de religião, família, não sei o que, então o sistema ele alinhavou uma série de pedras soltas que estavam na, na minha vida, pelo menos, e tenho certeza da vida de todo mundo que pratica de verdade, né? Porque o cara que está querendo chegar lá para, enfim, para tomar a faca da mão dos outros, para ter a habilidade de fazer, é melhor vai para o circo, ficar muito bom, vai para o circo, né? Porque vai para a galeria lá, a gente a gente faz o que a gente espera ter de resultado interior, né? Essa questão que é a transformação interior. Por isso que o internal work, muita gente não entende, acha que às vezes é um trabalho que está lá, que é coisa. Não, aquele momento é um momento que você está trabalhando, mas ao mesmo tempo você está meditando sobre uma série de coisas. Você vai conseguir fazer o trabalho bem se você tiver com a mente tranquila, descarregado daquela energia, né? De tudo. Por exemplo, a espada. A espada, eu acho a espada uma das coisas mais interessantes, assim, né? Porque eu falo primeiro da parte física da espada, eu falo, olha, pega a espada, se não sabe usar, com 3, 4 minutos, acabou com o teu punho. Você nunca mais vai usar o punho, né? Tem que ter, não sabe usar, vai ser uma ferramenta que você não sabe usar, você vai se machucar. Então, toda essa parte do benefício, por exemplo, que uma espada traz para sua coluna, né? Você equilibrar a espada. Então, essa condição eu acho que é fantástica, né? E a gente tem tantas ferramentas, né? Pô, aí no Red Quarto de São Paulo vai achar várias ali naquela parede, que eu nem sei como é que está agora, mas deve estar cheia, né? De ferramentas interessantes. é que, como você falou, né? As pessoas têm um olhar, né? Mas eu do dia falei uma coisa que as pessoas ficaram até incomodadas. Eu acho que ele não tem nem capacidade cognitiva para entender o que a gente está fazendo. Então ele começa a tirar sarro, começa a falar, né? E assim, é como se fosse, eu às vezes falo assim, é como se fosse um macaco descrevendo como um helicóptero voa. Exatamente. É tipo assim, cara, ele não sabe explicar, ele tá falando um monte de asneira, né? E as pessoas estão aplaudindo ele, mas ele não tem a menor ideia do que ele está falando, né? Então, o Riábico, né? A gente, era muito difícil se você não tivesse um bom
bom vocabulário motor, um bom vocabulário de prática de arte marcial, um bom vocabulário até dentro do sistema, você pegar o que ele estava fazendo imediatamente. Você não ia entender mesmo, né? Isso treinando. Imagina quem não treina nada, né? Que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Era melhor falar assim, porque é muito difícil admitir, eu sou ignorante, não sei o que está se tratando ali, ou falar, aquilo é charlatanismo, não existe. É muito mais prático e tem mais coro quando você fala assim, aquilo não é besteira, não funciona, do que falar assim, cara, eu sou tão ignorante que não tenho a menor ideia do que ele está fazendo. Né? Então, assim, É, é muito difícil para a gente admitir a própria ignorância. Isso custa, né? Custa uma maturidade, custa uma coragem, né? Tem que ter coragem para admitir, olha, eu sou sim. ignorante, né? Eu levei muito tempo para aprender a ser ignorante. Eu falo assim, olha, Não, não, a verdade é a gente tem que falar assim, cara, tem três tipos de problema. Eu sempre falo para o problema é meu, problema é seu, problema é dele, né? Se ele acha isso, é problema dele, né? E eu, tranquilo, se ele acha que eu, pô, também não adianta, você vai gastar muita energia naquela discussão que não vai te trazer um fundamento. eu brinco Uma que coisa, a gente não quer converter ninguém, né, ao sistema. Né? Assim, a mesma coisa, você falou da religião, né? Para mim, né, acho que na escola, aqui no Sistema Brasil, quem está ligado ao Sistema Brasil, eu acho que percebe a importância da religião sim, para a prática. Né? Porque eu cito o tempo inteiro, eu tenho um trabalho aí de estar convertendo as pessoas de uma certa, não convertendo diretamente, mas falando da importância da religião, seja ela sim, qual for. E se a pessoa me pergunta, eu falo, a ortodoxa para mim é a que mais ressoa, mas eu acho que é é, importante. é. Não, Não, né? e é isso aí. Ou você tem esse eco, e aí tem uma questão, por exemplo, que em 2016, logo que eu encontrei falando de religião, né? Quando eu encontrei meu primo, primeira vez, 95 anos que, pô, nenhum familiar nosso se encontrava com ninguém, né? Assim, quase um século. E aí eu encontrei com ele, ele me levou na Lavra de São Sérgio. E lá, eu falo Constantino, é, eu não me batizei ainda, mas lá foi onde eu me converti de fato. Assim, quando eu entrei naquele espaço enfim, e é sempre emocionante, porque o silêncio absoluto, placidez, o túmulo de São Sérgio, né? É, esse ano, por exemplo, após ter visitado várias vezes Moscou, ano passado foi a primeira vez que eu entrei na São Basílio, né? Eu entrei porque sempre chego, tá fechado, tá, não sei o quê, e realmente é uma visita que você tem que fazer, não adianta, não é para você ir correndo, tem que entrar com calma. Então Isso. foi um período que para a gente, quanto família, foi difícil também, porque eu estava na Rússia, minha mãe faleceu aqui no Brasil, tudo, e eu tinha visitado a igreja de São Basílio, e lá também não estava aqui no funeral, mas no dia seguinte eu estava numa igreja ortodoxa, lá em Pushkin, que é distante, quase uma hora, né, dali do centro de Moscou. E aí eu fui acolhido, muito bem acolhido, da forma. Então, assim, a ortodoxa me traz esse conforto, de falar assim: olha, esse aqui é o cara que está aí dentro dessa carcaça aí, né? Que às vezes quer ser super-herói, às vezes quer ser super, enfim. Mas tem um cara ali dentro, que é como se tirasse aquela casca toda, né? Ali dentro é um cara. Esse cara aqui é o cara que a gente está olhando dentro dessa, né? E tem do lado dele tem um anjo também, né? A gente fala aí, tem um anjo. Cuidado com o anjo. Então, assim, essa questão para mim foi muito forte, tanto que eu participo aqui. Tem hora que a gente quer até atuar mais. Eu ia para a Catedral de São Paulo fazer quase aí para a comunidade. Hoje eu já não consigo mais ir, né? Uhum. Mas eu queria fazer essa coisa da aliança das pessoas que praticam o sistema, e aí também não importa se de qual escola, né, também, assim, internacionalmente, né, a gente teve lá a delegação numa escola que é a High School of Economics, em Moscou, fez um International Partners Week, aí tinham vários visitantes de vários lugares, e aí foi um ministro de Burkina Faso, né?
Então, assim, aquela coisa, porque tinha acabado de ter aquele evento lá do Lula falando com o Macron, não sei o quê, e o cara, aquelas coisas todas, né? E a Rússia fez um trabalho muito grande dentro da África também, né? No ano passado, liberou dívidas dos países, tudo. Então, assim, essa questão é que ninguém fala, né? Que fala assim, os caras estão querendo limitar a gente em termos de crédito de carbono, mas já estão desenvolvidos. Então, assim, e aí? Quem está para se desenvolver? O cara que está lá no fogão de lenha ainda, né? Que vai industriar. Aí ele não tem direito de poluir mais o planeta, que já poluíram tudo e o aquecimento global agora é de todo mundo. Então, socializa, e isso a Rússia não faz de maneira nenhuma, né? Aliás, eu falo isso, tem alguns franceses, eu falo assim, vocês têm que agradecer muito a Rússia, porque senão vocês ainda estavam lá, ó, até hoje, sob intervenção alemã, né? Os russos que entraram e liberaram Paris, né? Então, assim, pô, morreram, tem o professor, isso eu não sabia, foram 27 milhões de russos, né? Morreram 30 milhões de chineses também na Segunda Guerra, né? E os chineses, esse número não aparece muito. Então, quando você vai a São Petersburgo, por exemplo, que você sensacional, né? E aí tem umas estátuas de uns gatinhos, e aí essa brincadeira de, porque lá estão comendo, aqui estão comendo gatos e cães e não sei o quê. Lá comeram de verdade, né? Não tinha. São Petersburgo foi fez uma trava ali na entrada nazista, né? Então, assim, comeram de verdade. Lá tem uma praça, tem 4 cavalos, assim, com o cara segurando o cavalo. E aí, isso foi. Olha como é que o sistema está em tudo, né? Eu falei que cada um, o cavalo está num comportamento e o cara que está segurando o cavalo está num comportamento. Aí eu falei assim, virei para a professora que estava comigo e falei assim: olha como o cavalo que está mais, vamos dizer, contido é com o cara que está com mais estrutura segurando ele. O cara está estruturado. O outro cara está torto, o cavalo está todo. São 4 imagens de cavalo, né? Numa praça perto da Avenida Nevsky, ali, que é bem famosa. Você vai ver, depois a gente pode até pesquisar aí na internet as imagens, ver se tem alguma coisa das imagens. Mas falando dessa questão do cara de Burkina Faso, estava lá no ministro, não sei o quê, e tinha um cara que ficava tomando conta do ministro, assim, tipo, o cara estava no palco. Falei, cara, tá no palco, reitor, não sei o quê, o ministro. O cara estava logo ali no lado, né? E ele tinha uma característica, ele tinha um olho caído assim, né? Aí eu falei assim, esse olho aí caiu em combate, né? Deve ter sido alguma coisa da história, tem alguma coisa, né? E aí rolou o evento, não sei o quê, daqui a pouco o ministro foi, aí o ministro foi embora, e aí teve um coquetel, o cara tava lá, tipo assim, tomando um skin para dar uma relaxada, né? E aí veio um dos produtores e falou: ai, o professor Fábio faz vodka lá, ele é lá do Brasil, não sei o que, ele faz vodka lá, não sei o que. Lá. Aí eu falei assim: pois é, não, lá no Brasil tem várias coisas. Aí contei rapidamente, a gente chegou no sistema, né? E aí o cara falou assim: sistema? Uhum. Aí eu falei: pô, o cara, eu falei: você já treinou o sistema? Ele: uhum, uhum. Agora eu assim: tá bom, já não quero nem mais saber do olho, como é que caiu, né? O que foi que aconteceu? Mas assim, o cara tava tomando conta direto, e era assim, pô, o cara, boa estatura, não sei o quê, mas já mais velho que eu, não sei o quê, o cara inteiro, né? E o curioso era tipo assim, como o cara tinha a autoconfiança, o cara tinha presença. A questão que a gente fala da presença, né? O cara chegava, tinha estava totalmente estruturado. Eu falei, acho que esse cara aí, né? E ele confirmou, ele falou, não, eu treinei sistema, fiz sistema já, não sei o quê. Então, assim, foi bastante interessante. Eu acho que essa condição, assim, que a gente tem das alianças das escolas, né? É, é um ponto forte, principalmente internacionalmente, que você consegue fazer esses intercâmbios e receber, e é sempre rico, né? Fazer isso. Carlinhos está mandando uma mensagem aí que eu não estou lendo aqui. Peraí que eu falo. Há quem viver, há quem, ao viver com medo, procura constantemente assustar as pessoas ao seu redor, para se tranquilizar. No entanto, o rosto sincero e cheio de empatia é o verdadeiro rosto da força. Uma passagem de Mihail que anotei diz muito sobre isso, do Mihail Riab. Sim. Porque
a gente acabou não falando uma coisa que é importante. A gente está avançando aqui na hora, daqui a pouco eu vou ter que sair também, Nelson. Mas eu queria falar essa passagem, né, depois de 2016, quando eu fui, e aí veio a Copa, né? E num determinado momento, um cara que era produtor da Rede Globo falou: Fábio, pô, você aí já me conhece, é o cara que sabe tudo da Rússia, né? A gente está fazendo aí uma série de reportagens para o Esporte Espetacular, em que a gente conta alguma coisa de comida, de religião, de transporte, alguma curiosidade. Tem que ter coisas exóticas, coisas diferentes, tudo. Aí eu falei assim, cara, você tem que ir lá na escola, né, no Headquarter de Moscou, procurar o Mihail, que vai ser uma experiência interessante. E aí mandaram o Kiko Menezes, né? E o Kiko Menezes, a matéria ficou excelente, é ótima, né? Que ele fez, construiu todo um discurso, né? E Sim, aí sim. foi ótimo, porque assim, primeiro, essa coisa da confiança, né? Eu falei assim, não, eu consigo botar vocês lá dentro, eu faço todo o contato, isso aqui, eu falo com o Danilo já deu todo esse feedback, eu expliquei, olha, a TV Globo é a maior televisão em termos de audiência no Brasil, isso vai impactar fortemente, né? É, vai ser replicado demais, né? Vale a pena fazer. E aí eles foram lá e gravaram, fizeram a gravação e, enfim, o Menezes até hoje, até a gente fala, nossa, ele sumiu, o que aconteceu, né? E foi muito interessante. E o professor, infelizmente, partiu, né? Porque ele fala, ó, espero que o professor permaneça por muito. Infelizmente partiu, mas ele deixou o legado dele e a gente tem essa obrigação, né? Cada um que pratica sistema, que teve mínimo contato, o que foi. Eu, por exemplo, fui na sala dele, tive contato com as coisas dele, mas não encontrei o Riaco assim, para dar uma. Queria dar um abraço, né? Mas realmente, na, fora a questão da viagem ao Japão, na outra vez já não falou, olha, não está tão acessível assim, embora tenha os seminários, e aí é aquela coisa. Na minha própria a agenda também não coube e depois eu lamentei muito, né? Porque poderia ter tido de ter tido uma conversa, né? Muito honesta, muito franca, como a gente está tendo aqui, né? Não, mas de qualquer forma, É, ver, você não teve com ele pessoalmente, teve todo ao redor, mas ainda assim traz o legado dele, você não cita. sim, 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 com certeza. E o Danil, que vai ainda desenvolver muito, né? Isso é o que eu acho bonito, né? Quando você olha e fala assim, olha só onde a gente vai chegar ainda, né? Ele é muito jovem, ele bebeu daquilo muito cedo assim, já é muito maduro nesse sentido de domínio, né? Assim, e realmente hoje eu acho assim que ele teve é um fardo maravilhoso, mas assim, é uma responsabilidade gigante, né? De como direcionar a escola, de como conduzir a escola, do modelo, tudo que a gente fala quando a gente fala de replicar, como isso ocorre. Falamos da reportagem, né? Como replicar, como manter o modelo, o que dá certo, o que dá errado, como é que financia, porque a própria pandemia trouxe a questão das aulas mobile, isso ajudou, isso atrapalhou? Eu acho que ajudou, de certa forma, porque nem todo mundo tem dinheiro para ir lá numa oficina, e aí você passa a participar mais. Aí tem essa coisa de espalhar também, porque pessoas de todo mundo conseguem participar de um seminário. Sim, sim, eu Então, acho que mas foi um ganho. Ele teve essa, um essa custo, mas teve um ganho. sim, sim. Porque é do limão a limonada, né? Se te Sim, der o limão, tem que fazer a limonada. Então, a gente, essa questão, né? Então, eu acho que é bastante. Agora está num momento, assim, de uma transição, né? Dessa condição de como. E aí eu já, quando a gente se falou, eu falei: olha, conta com a gente aqui, primeiro, no Brasil, né? O que a gente puder fazer, o que você quiser planejar em termos de ações com a gente aqui, em termos de, olha, precisa de help em TI, alguma coisa, eu não sei. A gente ofereceu o que tinha, né?
Falei, ó, a gente colabora e faz essas condições, né? A gente cria essas condições. Porque tudo parte da intenção, né? Se você tem uma boa intenção, a coisa vai andar. Assim, hoje eu vivo muito isso, que eu falo assim, cara, quer fazer? Quer? Ah, sonhar. Não adianta ser romântico, porque se for romântico também só, não pode não concretizar, né? Tem que ter um lado pragmático, tudo. Mas se não tiver essa disciplina, essa intenção, essa condição né, de se entregar também, a coisa não vai. Então, é a mensagem que eu acho que a gente deixa por aqui, né? Legal. Queria que você, vamos lá, eu sempre faço isso, né? Você já falou a mensagem que eu ia perguntar, qual a mensagem que você dá para o pessoal que está praticando? Ou seja, tem muita coisa pela frente ainda, vamos ajudar uns aos outros. Se quiser treinar aí no Rio, você pode dar o contato para a gente, fala aqui para a gente, ou Niterói, né? Bom, Casa é Niterói. Niterói tá na Kizami Team, né? No Rio também, tá no Rio também, porque Carlinhos, que está aqui, meu irmão, mantém o grupo em Laranjeiras, né? Então a gente tem Icaraí, tem Laranjeiras, os horários tem que ver lá exatamente cada um, mas as aulas do carro são de manhã, terças e quintas, né? E na Academia NC em Laranjeiras, Isso, né? Academia de Ensino Laranjeira, isso aí. É, e as aulas de sistema aqui em Caraí, em Niterói, no Kizami Team, que é uma academia que tem uma infraestrutura muito boa, segundas e quartas, né, no horário de 8 da manhã, e no final de semana, no sábado, tem um treino também adicional na parte da manhã, inclusive porque a gente manteve o grupo infantil durante um tempo, né? Depois as crianças cresceram, aí já fugiu do controle. Agora a Renan está com filho, treinando, né, com o Pedro e Francisco, que estão enormes. Foi Então, enorme, assim, vi. estão enormes, maior que a gente. Aí, pô, é complicado, tá? Porque daqui a um tempo eles vão dar muito trabalho. Já tão grande. Tá, Mas, joia. assim, a gente teve essa, né? A gente mantém aqui ainda em 2 pontos no Rio, né? Então, assim, ainda tem uma presença boa, né? Legal. Fábio, eu vou te agradecer. Era um papo rápido, acabou, a conversa estava tão boa que a gente foi indo, 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 eu fui deixando. Eu gosto, você foi contando, tal. Eu achei legal, não interrompi em nenhum momento, para você poder contar a história do jeito que você se sente confortável. Não falei, é uma conversa. E fico muito feliz, espero que a gente possa se ver em breve, né? E vamos se falando. Gratidão Aí agradeço total, o Carlinhos, né? tá? Também, que está aí carregando aí, ó, essa tarefa aí de trazer um sistema de boa qualidade aí para todo lugar que a gente passa, né? Agradeço o apoio de vocês, por tudo que a gente está fazendo aqui, e espero vê-lo vocês em breve. Se Isso aí, cuidem. tô querendo ir a São Paulo o mais rápido possível. É verdade, né? Porque tem tanta coisa para a gente rever em São Paulo, matar saudade. Eu Sim, sim. espero que a gente Essa possa se ver em breve. estava falando com o Constantino, ele veio aqui até para a gente tratar ele, estou ajudando ele aqui em umas coisas que a gente pode, que é possível para a gente, né? E então aí vai ter a missa de Páscoa, quem não sabe, né? Vai ter a missa de Páscoa aí no Dia dia. 5. Então eu pretendo tudo der certo, nada me atrapalhar, nem eu mesmo estar lá. Então a gente se Eu vou vê. estar. Na semana seguinte, ele vai fazer aqui em Niterói. Aí a gente vai. Tá. Nelson, pô, muito Obrigado, obrigado. obrigado, Fábio. Gratidão. Se cuida aí, valeu, papo sensacional, curti bastante e vamos falando. A próxima é você, Carlinhos, para a gente conversar. Abração. Valeu. Um Valeu. abraço. Para de gravar. Obrigado. Obrigadão.